Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com você sobre essa questão das fake news que poderiam atrapalhar a votação no próximo ano, as eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com isso, está tomando uma série de providências e instaurou um inquérito administrativo para investigar as pessoas responsáveis por disseminarem informações falsas, dando conta de que o processo eletrônico de votação no Brasil não é confiável e pondo em risco a rigidez do processo eleitoral, ou seja, a sua confiabilidade. E isso é entendido pelo ministro Luiz Felipe Salomão como um ataque ao Estado democrático de direito, um ataque grave que deve ser repelido e deve ser combatido. E é isso que ele está fazendo. O ministro Luiz Felipe Salomão, ele é corregedor geral eleitoral, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Você deve estar vendo ele aí. Ele é responsável por esse inquérito administrativo que foi aberto pelo próprio TSE, porque se revelou necessário investigar uma série de notícias falsas que começaram a surgir na internet, dando conta de que o processo de votação eletrônico no Brasil é uma fraude. E essa notícia ela foi principalmente propagada pelo presidente da República. O presidente deu declarações de que não confia na urna eletrônica nem no processo eletrônico de votação. Pôs, inclusive, em dúvida o caráter, a moralidade e até a honestidade dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, dando conta de que, como o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, havia, nas palavras de Bolsonaro, soltado Lula, ele não seria confiável para, como ministro, como presidente do TSE, falar sobre o processo eletrônico de votação e todo o processo, portanto, estaria comprometido, já que os ministros do TSE não são confiáveis. E uma rede de mídia na internet, através de canais como o YouTube, Twitter, o Instagram e o Facebook e o Twitter, esses 5 principais canais, estariam distribuindo essas notícias falsas e comprometendo as instituições democráticas brasileiras e a própria estrutura do Estado brasileiro, pondo em risco a renovação das instituições democráticas através do voto direto, né, através das campanhas eleitorais e da votação eletrônica. Muito bem. Então, o que aconteceu ontem? O Corregedor-Geral Eleitoral, como eu disse, ministro Luiz Felipe Salomão, guarde esse nome, você vai ouvir falar dele muito. O doutor Salomão, ele decidiu que o YouTube, o Twitch, o Twitter, Facebook, o Instagram, todos eles, essas 5 plataformas, elas terão 20 dias, já está contando inclusive, para informarem à Justiça Eleitoral qual é o faturamento desses canais bolsonaristas que estão fazendo propaganda contra a Justiça Eleitoral. E uma propaganda que vai desde a divulgação de notícias falsas, a divulgação de notícias parciais, ou até mesmo opiniões que dão conta de que a Justiça Eleitoral deveria ser extinta, porque é desnecessária. Inclusive,
esses canais, né, eles são muito populares nas redes sociais. E por incrível que pareça, vejam só, nós sempre nos referimos aos algoritmos, né, computacionais como inteligência, um tipo de inteligência, né, artificial. E o que é que esses algoritmos fazem? Eles não só dão tamanho e importância a esses canais que divulgam desinformação, como também são responsáveis pelo seu sucesso financeiro. Eu fui pesquisar para saber quanto mais ou menos esses canais faturam, esses canais bolsonaristas. Você deve conhecê-los, eu não vou aqui fazer propaganda deles, mas eles são bem conhecidos. E uma consultoria chamada Quest, ela estimou que só no YouTube esses canais faturem mais de 640 mil reais por mês. É mais de 1 milhão, mais de meio milhão de reais só no YouTube, fora as outras plataformas. E repare que isso é uma estimativa. O ministro Luiz Felipe Salomão, ele pediu, no inquérito, decidiu que os canais eles têm 20 dias para tirar esse material, desmonetizar esse material. Esse material não pode mais receber dinheiro e não pode mais receber por lives, desmonetização total desses canais, e informar a Justiça Eleitoral quanto esses canais andam faturando com propaganda direcionada a eles pelo próprio governo, interessado que essas informações sobre o voto impresso fossem divulgadas e continuem sendo divulgadas, né? Porque apesar de ter havido uma derrota na Câmara Federal da emenda constitucional que propunha o voto impresso no Brasil, a volta de uma cédula eleitoral individualizada, algo que nós banimos desde 1996 para garantir a segurança do processo de votação e de apuração. E aqui vai uma crítica à Justiça Eleitoral. Respeitosamente aos ministros do TSE, eu gostaria de dizer que vocês precisam melhorar a comunicação com o eleitor. Tá certo que esses canais bolsonaristas, eles realmente divulgam desinformação, utilizam ferramentas de linguagem, ferramentas de propaganda, de marketing, técnicas apuradas de marketing digital para propagarem desinformação. Mas essa informação ela só é recebida, ela só é aceita porque existe um receptor que está, de certa forma, digamos, propício, né? Está ali numa situação propícia a receber esse tipo de informação. O eleitor, ele não sabe como funciona o processo de votação, de apuração dos votos, principalmente o processo de apuração dos votos. Esse processo de apuração, ele ainda é uma coisa ainda um pouco nebulosa. Precisaria trabalhar um pouco para esclarecer melhor isso. Não é para não é assim esclarecer numa palestra, né? Não é esclarecer num vídeo, não é assim. Porque esse pessoal, eles trabalham com as técnicas de marketing digital que envolve, primeiro, falar sobre um determinado assunto durante muito tempo. Então, lives de 2 horas, 3 horas falando
sobre voto impresso. Tem aí na internet. Aí eles pegam e fazem memes, que são pequenas imagens com texto, imagem, algumas com vídeo, outras sem vídeo, só com foto, algumas só com texto. Tudo isso para que esse tipo de informação chegue a todo mundo. Chegue, inclusive, às pessoas que mal sabem ler. O meme, ele é tão poderoso do ponto de vista linguístico, diria Wittgenstein, parafraseando Wittgenstein. O meme, ele é tão poderoso do ponto de vista linguístico que ele fala, inclusive, com o analfabeto. Ele se comunica, o meme se comunica com o analfabeto. E o TSE não se comunica com os analfabetos, nem com os analfabetos funcionais, que são milhões de eleitores. Analfabetos funcionais que sabem ler, sabem escrever, sabem fazer conta de dinheiro, sabem trocar dinheiro, mas não sabem, por exemplo, escrever uma carta. Não sabem fazer cálculos usando as 4 operações fundamentais, digamos assim. Não sabem avançar um pouco mais. São semi-alfabetizados. Nós estamos falando aí de milhões de eleitores. Em algumas regiões do país, a estatística é de 7 em cada 10 eleitores está nessa situação. E com essas pessoas, o TSE não se comunica direito. Esses canais, eles se comunicam. Eles, utilizando o WhatsApp, o Telegram, eles vão direto na pessoa, né? Eles não só têm interesse de conquistar com quem eles estão falando, como eles utilizam os preconceitos morais como uma ferramenta de engajamento na linguagem. Então, por exemplo, é por isso que, para desmerecer moralmente o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é acusado de homossexualidade, de promover a pedofilia. Como a pedofilia é um tabu, um preconceito moral, uma pessoa que faz isso já está desclassificada, né? Não se considera a opinião de um pedófilo. Então, esse tipo de xingamento gera engajamento. E é isso que essa rede de desinformação estaria fazendo, porque a investigação está em curso, é um inquérito administrativo, e o Luiz Felipe Salomão, ministro, recebeu da delegada, a delegada que você está vendo aí, a delegada Denise Dias Rosas. Essa delegada é famosa, você vai ouvir falar dela. Ela que pediu para que houvesse a desmonetização dos canais que estavam aí propagando o voto impresso. E o presidente da República não gostou disso. Inclusive reclamou, né? Já citou inclusive o doutor Salomão, colocou ele na lista das pessoas que ele pede aos seus seguidores que destratem, que persigam, que esculhambem na internet. E é isso que eles fazem. O líder chega e pede, olha, isso aqui não presta. Aí os seguidores, é assim que faz um influencer, né? No caso do presidente da República, o maior influencer político da América Latina, talvez um dos maiores do mundo, se não for o maior influencer político do mundo, o Jair Messias Bolsonaro. Não é à toa que ele chegou à presidência do Brasil. E ele tem um poder gigantesco
nas redes sociais. É tanto que, se você não falar elogiando ele, né, qualquer comentário que não seja elogio vira alvo de críticas sistemáticas nas redes sociais, porque por aqui, na rede social, ele é adorado como um deus mitológico, como um deus grego desses que vivia no Olimpo, e lá no Olimpo, ele, poderoso Deus, era capaz de desafiar a todos os mortais. Então, nas redes sociais, ele é adorado como um deus grego. Ele estaria, assim, para esses seguidores, como Zeus estava para os gregos. Então, ele é o chefão daquilo tudo, né? E com os seus superpoderes, suas supercapacidades, é quem desafia todo mundo e desafia, inclusive, os deuses. Então, por isso que ele é um mito na internet. E ele tem um poder significativo. Ele aponta o dedo para alguém, a pessoa fica em maus lençóis, é perseguida. Inclusive por algo que tem um nome já chamado milícia digital. Quem investiga eles é essa doutora aqui que você está vendo, a doutora Denise Dias Rosas. Ela que pediu para desmonetizar esses canais. E é interessante porque, de vez em quando, a gente vê aí nas redes sociais uma campanha de uma igreja, por exemplo, já vi, né, de um grupo de assistência social, pedindo para as pessoas para seguirem aquele grupo, porque como as redes sociais têm regras, né, então as pessoas, as entidades assistenciais ficam suplicando seguidores, porque precisam desses seguidores para que a rede social reconheça essas entidades no mundo digital. Enquanto isso, nós temos canais de desinformação turbinados, ganhando R$147 mil por mês, só com o YouTube. Outro ganhando R$79 mil por mês, só com o YouTube. E o que esses canais fazem? Eles dizem que o voto eletrônico que está adotado no Brasil desde 96 não presta, que os ministros são bandidos, que os 11 ministros, os 11, interessante, não tiram nem o Nunes Marques, que foi recentemente nomeado por Bolsonaro. Dizem que os 11 não prestam, dizem que o TSE é petista, que não é confiável a justiça eleitoral e que, para ter uma eleição limpa no Brasil, tem que ser de acordo com a cartilha do mito, né, do presidente da República. Só que o TSE não concorda com isso. Esse inquérito administrativo aí, que eu estou falando, tem que estar sobre a mão desse rapaz aí, Luiz Felipe Salomão, e a delegada responsável, essa moça aí, a doutora Denise, esse inquérito ele vai dar o que falar, porque ele pode resultar na inelegibilidade do presidente da República. Por enquanto, né, o inquérito ele está pegando pelas beiradas, né? Então, aqueles que não têm foro privilegiado, aquelas pessoas que não são autoridades da República, esses estão sendo penalizados. As grandes autoridades da República ficam por último, porque, é óbvio, são mais difíceis de serem atingidas pela espada da justiça cega. Às vezes, a cegueira da justiça é tão grande que as pessoas que mais precisam são injustiçadas e a justiça nunca é feita. Mas o fato aqui é que o TSE desmonetizou os canais bolsonaristas e isso é muito importante, porque são esses canais que dão suporte à rede de propaganda do presidente. Inclusive, esse inquérito pode resultar também numa possível banimento do Bolsonaro
das redes sociais. E se isso acontecer, se essas plataformas elas forem obrigadas pela justiça a caçar as contas do presidente da República, ele perderá a sua principal ferramenta de propaganda, porque foi através dessa ferramenta que ele botou vários políticos profissionais para pastar e conseguiu se eleger em 2018. Sem elas, ele fica aleijado, ele fica incapacitado, ele fica desprovido de condições para se reeleger. Isso pode acontecer porque essas mesmas plataformas fizeram isso com o todo-poderoso dono do mundo, Donald Trump, que perdeu sua conta no Twitter, perdeu sua conta no Facebook e hoje está no ostracismo tão grande que, inclusive, criou uma rede social para os seus seguidores, mas não deu certo. E agora o que ele fala não tem a menor importância, porque nem os canais oficiais de informação falam com ele, porque ele xingava todos, nem tem a plataforma digital para falar, porque as plataformas digitais foram, pela justiça, impedidas de manterem contas que propagam desinformação. Esse inquérito administrativo do TSE vai dar o que falar nas eleições de 22. Era o que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o meu canal, o Laboratório de Comunicações. Seja bem-vindo, deixe seu like, deixe seus comentários, suas críticas e compartilhe essa informação com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo político, informativo e jornalístico. Até a próxima.